Anos Fold God, um dos maiores monstros demoníacos já existentes, cara. Também tem os melhores pais do mundo, aquele casal típico que faz tudo pelo seu próprio filho. Mas por acaso você sabe que esses pais estão ligados diretamente ao passado do Anos? Mas a gente não tá falando só do passado dele ali, dele ter nascido, crescido e tal, não. Nós estamos falando do passado dele numa outra vida, tá? A gente tá dizendo exatamente antes do Anos nascer no mundo anterior. Então, meu querido, o que é isso? Tô escutando barulhinho aqui, o que é? A curiosidade batendo na porta. E eu sei que você tá com ela, cara, então embarca nessa jornada comigo, vem junto pra gente poder entrar a fundo nisso e conhecer quem eram os pais dele no passado, na outra vida, e descobrir que tem reencarnação rolando por aí. Bom, galera, de antemão pra vocês, eu já estou falando que esses acontecimentos aqui, a gente vai comentar, são muito mais à frente, tá? Eles não foram revelados no anime, é fora de cogitação eles estarem no anime até o momento, e essa história aconteceu na novel um pouco mais à frente. Então, cara, se você é aquele maluco que fica se rasgando, cheio de ódio, coçando pra não pegar nem um pouquinho a mais da história, né, com medo de spoilers e tudo mais, já tá avisado, meu querido. Esse vídeo terá spoilers sim, tá? Então, considere-se avisado assim mesmo. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Biras e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, a conversa de hoje eu já digo que sim, são os pais biológicos do Anos. Eles não são pais que adotaram o Anos nem nada não, são realmente os pais biológicos dele, mesmo ele sendo o rei demônio da tirania. Assim como o Anos, Isabela e Gusta são novas vidas de Luna e Celis Fold God. Basicamente as reencarnações dos pais do Anos, antes deles terem morrido no mundo anterior. Luna, que era sua mãe, nasceu no Disaster Avis World Avizenio, com um membro que era proeminente de Arzena, uma família um pouco mais nobre lá, que o seu avô experimentou para ela algo que permitiu que ela desse à luz ao Leão da Destruição. Luna ficou muito determinada a partir disso, e não permitiria que o Rei da Besta Fantasma nascesse de qualquer maneira. O fato é que dentro do útero da Luna estava ligeiramente ligado ao Mar de Prata, entendeu? Então tinha um universo gigantesco ali com o Rei Besta, e tipo, era algo muito surreal disso acontecer. Então ela foi em busca da espada poderia cortar esse laço dela com ele. Mas nesse processo, no local onde ela tinha viajado, foi atacado pelas forças de Evezeno, que estavam justamente lá para recuperar a Luna e impedir que isso tudo acontecesse. Durante o caos, a Luna foi ferida e o poder do abismo do desejo dentro dela começou a ficar fora de controle. E mesmo tentando cortar o destino dela, embora devido ao choque dos poderes, o destino dela foi apenas parcialmente cortado, despertando no mundo bolha em Helenésia. Essa foi literalmente uma outra encarnação dela e fez com que ela entrasse no mundo de bolha. Quando ela foi para esse mundo de bolha, ela foi interrogada pelos soldados humanos que estavam lá, mas eles estavam possuídos pelos fantasmas que ela tinha com ela. Ficaram atacando ela constantemente, e embora ela tenha sido até salva pelo nosso herói masculino brabo Celis Fold God, que continha os fantasmas como assistência do deus criador Helenísia, que era a deusa justamente que mantinha a ordem do mundo e mantendo, tipo, desesperadamente o equilíbrio entre a destruição e a criação. Celis, nessa época, como membro da linhagem Fold God, possuía uma fonte única especializada em destruição, já que ele era literalmente declarado o membro mais poderoso da sua linhagem até o nascimento do Anos. De acordo com o deus da criação, a força dele superava o poder dos deuses, porque ele era literalmente rotulado como um cara desajustado, né, que desafiou a ordem dos deuses. O desajustado desse mundo quer dizer que literalmente tem um poder muito grande que chega a ser um nível desajustado, tá? Isso só para deixar claro para vocês aqui. E ele tinha aquele mesmo poder da fonte que aumentaria sempre, quanto mais ele se aproximasse da sua própria destruição. Poder, inclusive, que foi hereditário, tá? Passou pro Anos depois que ele nasceu também. Mas depois de ser salva, a Luna, sem saber para onde ir, começou a seguir o Celis, tá ligado? Optando por ficar com ele toda a história. Ela se juntou com os Cavaleiros Fantasmas como cozinheira e zeladora, fazendo amizade com vários dos membros que tinham por lá. Por isso, ela acabou ficando curiosa sobre a sua missão. Eventualmente, o mundo bolha que eles estavam, que era Helenísia, estava se aproximando da sua destruição, porque a deusa não estava conseguindo mais conter isso. Então, por causa de um devido milagre, a deusa passou seu papel para sua filha, que se tornou a nova deusa do mundo e reconstruiu um outro mundo. E aí tivemos um milagre desconhecido que fez com que a Luna, junto com os outros membros do Cavaleiro Fantasma, fossem capazes de reencarnar no novo mundo, que seria Militia World. Reencarnando um filho de um casal de demônios, sua família foi completamente atacada por uma boneca desconhecida que matou os seus próprios pais. Embora a boneca tenha sido completamente derrotada e destruída pelo Celis, que também tinha reencarnado, por ter ficado órfão, Celis acabou tomando a Luna como sua esposa. Eles se encontraram de novo
novo nessa vida, porque ele precisava simplesmente de uma mãe forte o suficiente para dar a luz para o seu filho, e ela aceitou com alegria isso porque ela também gostava dele. Eventualmente ela ficou grávida, e aí ela iria fazer uma viagem a Zelion para poder dar a luz com segurança, enquanto o Celes estava fora em uma missão, né, cara? No entanto, tivemos um problema. Um desajustado chamado Graham também chegou e capturou a Luna, que já tava sem praticamente força nenhuma, né? Tava fraca. Quando você tá dando a luz a alguém, tu fica lá, né? Fazendo força e tudo mais. Ele foi lá e sequestrou ela. Só que assim, usou ela como se fosse uma isca para atrair os Celes. Eventualmente, a vila seria completamente atacada por soldados humanos quando eles começassem a atormentá-la no seu estado mais enfraquecido possível. Só que tivemos um problema aí pra eles, tá? Aí bom pra gente, no caso, pra família Voldigod. O poder do filho que estava no útero da Luna acabou matando todo mundo que estava por ali, todos os humanos, porque ele continuou desviando o seu próprio poder mágico do seu filho para que ele pudesse nascer. Só que o problema é que o Graham atacou ela e deixou ela mortalmente ferida, ou seja, não tinha como ela escapar mais dali, ela não sobreviveria mais. Embora o Graham, inclusive, tenha até sido expulso pelo Celes, que chegou tarde para salvar sua esposa, com as suas últimas forças, ela deu a luz ao seu filho, Anos Voldigod, e disse ao Celes que ela estava feliz pra caramba de ter sido esposa dele. Embora parecesse que ele inicialmente não se importava com a morte dela, mais tarde foi revelado pra gente que ele também se arrependeu muito de não poder ter chegado antes ali pra poder salvar ela, tá ligado? Ele queria proteger ela, mostrando que ele realmente amava e valorizava sua esposa com tudo. Celes então permaneceu no comando dos Cavaleiros Fantasmas. Mesmo nesse momento aí, depois do Anos ter nascido, ele se manteve ausente a maior parte da vida do Anos, como pai, tá? Ele viu os talentos do poder do Anos cedo pra caramba, bem como o seu potencial também pra unificar a Adilhagem e levar a um futuro muito melhor, cara. Então ele partiu para eliminar qualquer demônio que pudesse representar uma ameaça para poder fazer o Anos ter ascensão como governante dos demônios. Enquanto ele apareceu pro Anos dezenas de vezes, ele parecia ser distante, nunca revelou um parentesco de sangue para poder continuar lidando com essa missão, até que o mesmo homem que tinha matado a sua esposa retornou. Celes seria implacável para o seu inimigo, aqueles que não conheciam muito bem ele. Só que esse não era o caso ali. Graham já tinha retornado, sabia muito bem quem era o seu inimigo. O Graham era simplesmente um demônio tão poderoso que desafiou também a Ordem dos Deuses. Por isso, ele foi rotulado como desajustado, assim como Anos e assim como seu pai, né? Sem falar que ele, também igual ao Anos, tem uma fonte única, cara. Essa fonte dele, no caso dele, é o nada puro, que ocorre depois da sua fonte ser destruída, né, cara? Quanto mais perto o Graham chega da aniquilação, portanto, da sua forma original de nada, a sua fonte fica muito mais forte do que antes. Graças à grande quantidade de poder mágico que ele possuía também, ele era um cara que tornava um dos seres mais fortes desse mundo, porque o seu poder foi declarado como superior ao dos deuses da Terra. Ele derrotou inclusive um deus e fez dele o seu próprio servo, cara, transformando em uma arma divina para ele. Então, algo ruim já era de se esperar disso, era algo previsível de se acontecer. E não deu outra. O pai do Anos tentou tudo o que ele tinha para poder proteger o seu próprio filho, se proteger e acabar com o Graham, mas infelizmente o efeito foi reverso. O próprio Celes foi completamente decapitado. Só que o Graham, mais de 2000 anos atrás, antes de decidir usar a oportunidade de reencarnar, depois que o Celes destruiu a sua fonte, ele conduziu vários experimentos horríveis nos Zelions para poder estudar as suas habilidades. E logo depois o Graham conseguiu obter o poder da linhagem Zelion para poder se tornar um demônio sem cabeça. E quando ele conseguiu esse poder, ele conseguiria assimilar os poderes da pessoa cuja cabeça ele consiga usar. Qualquer cabeça que ele colocasse no seu corpo concederia a ele a identidade da pessoa e daria acesso a todos os poderes que ela tem também, as habilidades, tudo. Então ele conseguiu usar a cabeça do Celes Voldigod para duplicar os seus poderes e permitir que ele empunhasse a espada do Celes, que era uma espada comparável à espada, uma das mais brutais que existiam no mundo. Como o Celes percebeu depois de perder para o Graham, ele pediu para a Milícia, que era filha da antiga deusa, a atual deusa da criação e responsável pela criação do mundo, para poder apagá-lo da mente do Anos, porque o Anos buscaria vingança completa contra o Graham. Depois de saber, né, que o Graham matou a vida do pai dele, traria um Batman pra gente aí. Só que isso meio que distrairia completamente o Anos da missão dele de trazer a paz ao mundo. Então, isso foi apagado da mente dele. Quando ele começou a desaparecer, ele revelou seus verdadeiros pensamentos e se advertiu por não estar lá sempre que o Anos precisava. Ele estava desanimado nesse momento por não ter conseguido fazer uma única coisa paternal pelo Anos, cara. O Celes guardava um rancor de si próprio, porque ele amava muito o seu filho, e ele teve que abrir mão disso tudo para simplesmente fazer o Anos seguir uma missão e se tornar um grande governante, o rei da tirania, cara, justamente para poder salvar esse mundo.
Mas depois da morte do Celes, Graham não parou por aí. Ele derrotou todo o corpo de Cavaleiros Fantasmas também. E em vista disso, Edis, que era um aprendiz falecido do Celes, né, treinou arduamente para melhorar as suas técnicas, as suas habilidades de lança, para poder um dia se vingar do seu mestre caído. Só que essa vingança rolou, mas pro lado ao contrário, né? Na real não foi nenhuma vingança. Ele também perdeu pro Graham, não adiantava. Graham atualmente, inclusive, se intitula no mesmo nível do que o Anos. Eles se completam, né? Basicamente isso. E depois que o Anos resolveu reencarnar também, nós chegamos direto ao reencontro familiar. Isabela, que era um humano comum, em algum momento conheceu o seu marido e se casou com Gusta, que são as duas reencarnações dos seus pais antigos, só que sem as lembranças da vida passada. O problema é que esses dois não conseguiam ter um filho naquela época, que já parecia uma premissa pro renascimento do Anos, inclusive, né? Eles só poderiam ter o filho se fosse o filho da reencarnação passada. Seria muito louco a gente pensar nisso. Eventualmente, Isabela conseguiu engravidar. E em algum momento o coração do bebê simplesmente parou de bater. Desesperados por causa disso, para poder salvar a vida do filho, Isabela e Augusto começaram a rezar para todas as forças possíveis para que a criança viesse e crescesse saudável. O coração do feto, então, voltou a bater. O casal jurou a si mesmo que depois disso, não importa o que o filho fosse, que ele se tornasse, eles amariam o garoto com todas as forças, cara. Parece até coisa do destino, né, cara? Os três se reencontrarem ali por uma surpresa, ainda mais de serem humanos, né, normais, sem nenhum dos poderes antigos, sem nenhum problema. Pelo menos a gente pode dizer que agora eles vivem uma vida feliz. Pô, depois de tantas perdas e tantas guerras, tudo que eles vivenciaram, quebra de mundos e tudo, tiveram que reencarnar 2 vezes. Pô, as suas vidas agora estão bem mais tranquilas. Com certeza a gente pode dizer que apenas o Anos ali com os poderes que dá um trabalhinho. Aliás, não deu trabalho nenhum, né? Porque ele cresceu em 2 meses, o cara, pô, simplesmente nasceu, falou qual era o nome dele e ficou grande, aí é assim que as coisas funcionam. Mas você agora que se amarrou nesse vídeo, é fã de Mahoga Queen, capricha nesse like e deixa aí. Se você conhecia essa história por trás disso tudo, sabia dessas coisas todas que estavam acontecendo no passado dos pais do Anos, cara, quem diria que a gente descobriria o porquê que o Anos veio pra esse mundo tão forte como ele é e se desenvolveu dessa forma tão singular, né? Então, galera, daqui pra frente ainda tem muita coisa pra gente comentar de Mahoga Queen. Por isso que eu falo pra vocês, você tem que deixar o likezão aí pra esse vídeo chegar pra muito mais gente e tem que estar inscrito aqui, mano. Se inscreve aqui no canal e ativa esse sininho, cara, porque isso é o mais importante. Assim, a gente consegue te informar, consegue te dar todas as informações de Mahoga Queen que você precisa ter, tudo que você precisa pra ficar com a história completa na tua cabeça, na cachola aí, mano, você vai guardar isso. Então, vem com a gente que aqui a gente tá sempre pesquisando muito, trazendo tudo completinho pra vocês, tá? Obrigado por isso tudo, por acompanharem mais o vídeo, por pedirem mais coisas, darem mais sugestões. Agradeço demais a vocês, estamos quase nos 100k e vamos chegar lá, cara. Com a sua ajuda a gente chega lá. Um grande abraço pra vocês, mais uma vez muito obrigado e até a próxima. Valeu!